YouTube tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto, todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. PT é o partido mais influente nas redes sociais. Site e redes do PT registram explosão de acesso. Partido dos Trabalhadores amplia sua força no Telegram. Nos últimos tempos, o PT se aproximou ainda mais do povo brasileiro. Participamos das principais lutas nas ruas. Enfrentamos o descaso de Bolsonaro e fortalecemos nosso partido nas redes. Reforçamos nossos canais e alcançamos o primeiro lugar em engajamento. Ampliamos o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Criamos a Rádio PT, a TV PT, o app do PT, a Casa 13, a plataforma conectado com o Brasil em mais de 1000 cidades e diretórios municipais. E levamos as nossas mensagens para todo o país. E vem mais por aí, a caravana Casa 13 pelo Brasil. São dezenas de oficinas e ferramentas para fortalecer ainda mais o nosso partido. Tem também a nova loja do PT, onde você pode comprar camisetas e outros produtos e mostrar todo o seu orgulho em vestir nossas cores e nossas causas. Se você já conhece os nossos canais, compartilhe. Mas se ainda não segue, conheça a nossa comunicação, divulgue e fique por dentro das novidades do nosso PT. Partido dos Trabalhadores. É o partido da esperança conectado com o Brasil. Olá, boa noite. Esse é o programa da Câmara dos Deputados da bancada federal do Partido dos Trabalhadores na TV PT. Eu quero agradecer a todos que compartilham, que assistem, que divulgam, que participam, que estão conectados, como o PT está conectado, como disse muito bem, a propaganda com a vida e o povo brasileiro. E nós iniciamos hoje, 2 de agosto, a semana do segundo semestre. E esse segundo semestre promete muito na política. E eu tenho junto comigo neste momento para avaliar este momento da retomada dos trabalhos na Câmara dos Deputados e a realidade econômica, social, política brasileira e a esperança que nós precisamos também apresentar para o povo brasileiro, junto comigo para este debate nesta hora do programa da Câmara dos Deputados na TV PT, Paulo Teixeira, que é o nosso secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, deputado por São Paulo, também na Câmara dos Deputados já foi nosso líder. Eu quero dizer a alegria que quando eu entrei como deputado federal, o Paulo Teixeira foi o líder da nossa bancada, também vice-líder da oposição e que está conosco para fazer esse debate. Rosa Neide, deputada federal pelo PT do Mato Grosso. A Rosa Neide é vice-líder da nossa bancada, é coordenadora do nosso núcleo da educação e da cultura e assim como Paulo Teixeira também tem um destaque tanto nas suas atividades no seu estado como na política, no Congresso Nacional e no Brasil. E Alencar Santana, queremos inclusive deixar um grande abraço ainda de solidariedade pela perda do seu pai recentemente, nos últimos dias, então todo o nosso carinho e solidariedade contigo, toda a tua família. Mas dizer que o Alencar Santana é deputado federal pelo estado de São Paulo e aqui na Câmara, além de ser vice-líder da nossa bancada, é também vice-líder da minoria, dos partidos de oposição da minoria na Câmara dos Deputados. Então essa primeira rodada, eu acho que o mais importante para nós refletirmos com o povo brasileiro é olharmos essa realidade em que se encontra o nosso país. O governo Bolsonaro, nós temos um assassinato em massa, peguei o número agora, são 557.223 pessoas mortas pela Covid, com grande responsabilidade desse governo genocida. E agora a CPI no Senado está apurando e identificando provas, não só do genocídio, mas também da
corrupção deste governo. E nós temos na Câmara dos Deputados o nosso pedido de impeachment. Então, nessa primeira rodada, eu queria que os meus colegas, deputado Alencar, deputado Paulo Teixeira, deputado Rosa Neide, avaliassem junto comigo este governo genocida, corrupto, bolsonarista, de extrema direita, como que está neste momento onde ele precisa realocar, criar novos ministérios, quando prometeu na campanha apenas 15 ministérios, estava com 19, já está com 23, para fazer acomodação de cargos, para incluir o centrão dentro, que são os partidos que sustentam o bolsonarismo dentro do governo, enquanto que a economia está muito difícil para o povo brasileiro, a fome aumenta, o desemprego cresce e ainda nós temos a grande crise da pandemia. E para isso eu quero convidar então os meus colegas, iniciando pelo deputado Paulo Teixeira, que é o nosso secretário-geral, para fazer a sua primeira análise neste quadro, neste momento da conjuntura brasileira, sua análise em relação ao governo Bolsonaro, em que momento nós encontramos agora na conjuntura brasileira. Paulo Teixeira. Boa noite, líder Elvino Bongás, quanta honra participar desse programa contigo, parabéns a você, a TV PT. Boa noite, guerreira Rosa Neide, defensora da educação e do nosso Pantanal, do nosso povo. Boa noite, Alencar que vem de Guarulhos, cidade que agora nos deu 2 medalhas nas Olimpíadas, uma medalha de ouro e uma medalha de prata, e mostrou a força do serviço público, porque a Rebeca se formou no serviço público, nos governos do Eloy Pietá em Guarulhos. Mas eu queria aqui dizer, líder, que eu acho que esse governo vai para um desgaste profundo. Você já pontuou, de um lado, a corrupção na compra de vacinas, que contaminou o Ministério da Saúde, contaminando civis e militares. Por outro lado, a economia está desandando, Crescimento baixo, desemprego alto, inflação. Vejam como está o custo da carne, do ovo e também agora da conta de luz. A conta de luz na bandeira vermelha já mostra que nesse segundo semestre, no momento que precisava ter crescimento para ter emprego, vai ter racionamento de energia e conta de luz alta. Então é um governo imoral, corrupto, e um governo, por outro lado também, que fez com que a economia desandasse. Nesse segundo semestre, líder Elvino, eu acho que nós temos que, de um lado, lutar para ampliar as ruas no Brasil. Em segundo lugar, lutar nas redes. E, em terceiro lugar, lutar dentro do parlamento. É fundamental, nesse segundo semestre, as seguintes bandeiras: derrotar a PEC 32, a PEC da rajadinha, a PEC da deforma administrativa. Além disso, derrotar o distritão e impedir a privatização dos Correios e lutar pelo impeachment desse presidente genocida. Então eu acho que a conjunção da luta nas ruas, da luta nas redes e da luta parlamentar é que vai fazer com que nós tenhamos a capacidade de paralisar a agenda neoliberal e destruidora do Estado brasileiro e do futuro do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, ajudar a avançar no pedido de impeachment desse presidente genocida. As pessoas, você é secretário-geral do partido, ajudou a construir essa ferramenta de divulgação da TV PT, que está ampliando seus espaços aqui, e nós temos a interação já dos nossos telespectadores. O Mariano está dizendo: vou me filiar ao PT. Aliás, o partido que mais está recebendo filiações neste momento no país.
Então vai um convite generoso também a todos e todas que quiserem se filiar ao PT, entrem em contato com as nossas lideranças para termos mais filiações ao PT, como o Mariano, que está contatando aqui. O Rodimar Miller diz que somos todos PT e Lula. O Marco Giardini diz que tem que impedir a privatização dos Correios, aqui ó, sintonizado com o que o Paulo Teixeira acabou de falar. E Lucimara Couto, Lula diz: Lula é meu presidente em 2022. Mês de agosto já tem datas marcadas para mobilizações. As centrais sindicais, funcionalismo público, dia 18 de agosto, é uma data já, junto com as outras que as mobilizações que já vinham acontecendo, que só estão crescendo, as nossas estão crescendo, do Bolsonaro diminuindo, como foi o fiasco da mobilização desse final de semana pelo voto impresso, e também o final do mês, marcado dia 28, uma panfletização nacional chamando para o ato, junto com o grito dos excluídos, a grande mobilização do Fora Bolsonaro para o dia 7 de setembro. Essa vai ser uma data fundamental, porque quem ama a pátria brasileira e quem defende o Brasil quer o Fora Bolsonaro. Rosa Neide, vamos continuar refletindo nesse momento sobre essa conjuntura política com o governo Bolsonaro. Está contigo a palavra, deputada pelo Mato Grosso. Boa noite, líder Bongás. Boa noite, Paulo Teixeira, Alencar. Tenho a honra de estar com esses três companheiros, grandes companheiros da bancada do Partido dos Trabalhadores, a quem me orgulho muito de ser parceiras nas discussões que estabelecemos sobre o nosso país. Gostaria de dizer, líder, que o governo atual é um governo sem rumo, um governo que não colocou a maioria da população no orçamento. Não é preocupação do governo a população em geral, e sim a meia dúzia de pessoas arquimilionárias neste país a quem ele dedica o mandato. Quem acompanha o mandato de Bolsonaro sabe que ele só presta conta para aquelas pessoas ideologicamente conectadas com ele e também as pessoas que, com o dólar na altura que está, que vive de exportações e que está muito feliz em se enriquecer em plena pandemia e ver as pessoas na miséria total no país. São para estas pessoas que serve o governo Bolsonaro. Então, é um povo fora do orçamento. É um povo que, aqui no caso do estado de Mato Grosso, o Brasil está vendo o estado que mais produz grãos, o estado que mais exporta carne, e o povo em filas para receber um saquinho de ossos para poder sustentar a família. Estamos vivendo um estado de miséria humana. O número de pessoas que perderam a vida, um presidente que não deu a menor atenção a ver dia após dia aumentar o número de mortos, as famílias perdendo seus entes queridos e o presidente do país dizendo asneira para a população. Estamos vivendo talvez o momento mais triste de nossa história, um momento que a morte não comove o chefe da nação. A fome não comove o chefe da nação. Então, neste momento de tristeza, temos que colocar toda a nossa energia, toda a nossa força para salvar o nosso país. O companheiro Paulo Teixeira já elencou aqui algumas ações importantíssimas no segundo semestre. Coloca a PEC 32, sou funcionária pública aposentada e sei o que significa ser de carreira de Estado. Ter o Estado brasileiro, servir ao Estado brasileiro, estar a serviço da população de forma digna, fazer concurso, passar no concurso, entrar na carreira, ser respeitada e fazer o melhor independente do governo de plantão. Então, nesse sentido, a PEC 32, derrotar esta PEC é derrotar este governo, que é um governo que, volto a dizer, nunca colocou o povo em suas preocupações. E como professora, minha preocupação forte com relação à questão da educação, aos cortes que este governo fez na educação. Vimos na última semana apagar os dados do CNPq, os currículos dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores apagados. Então, este governo realmente merece toda a nossa ação para que a sociedade brasileira possa finalmente aspirar
um país melhor que inclua todos e todas. Então, nós temos que focar nesta PEC, nós temos que olhar o que está acontecendo na CPI, porque o governo que pediu propina para comprar as vacinas e não salvar a vida do povo merece impeachment. Mais do que tudo que ele já fez, a vida das pessoas são vidas sagradas e que esse governo destruiu. Portanto, líder Bongás, companheiro Alencar, companheiro Paulo Teixeira, vamos unir as nossas forças. Temos aí reforma eleitoral, temos muita coisa que se preocupar para que o Brasil esteja ajustado para um próximo governo, porque, infelizmente, esse governo, só um impeachment é a melhor resposta para a atual situação que estamos a viver. Obrigado, Rosaneide, nossa deputada pelo Mato Grosso. Alencar Santana, como já foi dito aqui, lá de Guarulhos, né? Paulo Teixeira lembrou, lá de São Paulo, nosso vice-líder aqui na bancada e também vice-líder da minoria no Congresso, na Câmara dos Deputados. Alencar, importante que a gente continue olhando nesse primeiro bloco as características desse governo que está colocando o Brasil na situação de humilhação em nível internacional, passaram a boiada e deixa as pessoas cada vez mais à margem. E como foi lembrado aqui da super safra e da fome, Paulo Teixeira falou das redes. Eu quero dizer que um dos twitters que mais rodou, que nós produzimos nos últimos dias, foi exatamente esse. Que Brasil, onde nós temos um recorde de safra e de fome. Não é possível. Alencar, diga lá. É isso mesmo, Bongás. Bem, essa contradição é chocante, né? Temos muito, produzimos muito, mas infelizmente muitos passam fome, né? A miséria voltou e estão passando as dificuldades do dia a dia lamentável que a gente vive. Bom, cumprimentar o meu líder, Bongás, um prazer estar contigo. Obrigado aí também pelas palavras. É uma honra ser liderado por você, que tem tido essa postura de diálogo, de conversa entre todos e nos conduzindo ali com muita firmeza. Cumprimentar o Paulo, nosso colega aqui, não só da bancada federal, mas da bancada de São Paulo, né? Deputado que eu já, desde quando eu era vereador, já olhava, já aprovava o mandato do Paulo. E agora uma honra também estar do lado dele ali, aprendendo muito, né? Ele ali que também age com muita competência, qualidade no dia a dia dos trabalhos. E a nossa querida Rosaneide, eu e ela, dos 4 aqui, somos de primeiro mandato, mas a Rosa ali faz do seu mandato uma trincheira em defesa da educação pública, com muita firmeza e ao mesmo tempo com muito jeitinho. Ela também ali tem conquistas importantes no dia a dia da Câmara. Olha, Bongás, esse governo, ele tem esse sentimento de destruição, né? Tudo que ele faz é para destruir, é para atacar. O que a gente viveu esse final de semana na Cinemateca é um símbolo de uma política destrutiva. Ali se vai a nossa história, registros importantes, mas ao mesmo tempo é a dor simbolizada também pelo fogo quando queima a Amazônia ou quando queima o Pantanal, aí que a Rosa conhece muito bem. Esse é o símbolo desse governo, a destruição, e que destrói valores fundamentais, humanos e familiares. Esse governo fala de família, mas destrói uma família. Ou será que a fome, a miséria, o desemprego, a falta de renda não destrói uma família? Com certeza destrói. Quantos lares estão nesse momento totalmente destruturados porque não tem uma proposta, não tem uma ação objetiva, um programa, um projeto do governo efetivamente para garantir o desenvolvimento econômico e inclusão social. Política pública efetiva. O governo passou 2 anos e meio, não apresentou uma proposta de âmbito nacional positiva ao nosso povo, e não é à toa que as pessoas sofrem no dia a dia. E sobre isso, tem 2 coisas que me chocaram recentemente e que ilustram muito bem. Primeiro, a fila do osso, lá em Cuiabá. Aquela matéria sobre a fila do osso é de cortar o coração, né? As pessoas ali no frigorífico, esperando para pegar o osso para ver se tinha resto de carne para poder eventualmente conseguir se alimentar e alimentar a família. E ao mesmo tempo uma postagem do deputado Odair Cunha, nosso companheiro de bancada,
demonstrando que no supermercado estava se vendendo fragmentos de arroz, que era utilizado para ração. Agora que o arroz está super caro, estão vendendo fragmentos de arroz. Quer dizer, uma alimentação de qualidade pior ao nosso povo brasileiro, apesar de produzirmos muito. Essa é a contradição frontal desse governo, que infelizmente atinge muitas pessoas e que, sem dúvida alguma, para a gente mudar essa história, é eleger o presidente Lula novamente, porque é a esperança de que a gente possa ter um Brasil de novo mais feliz, inclusive para todos e todas. Alencar Santana, as pessoas que estão acompanhando, tem vários comentários, e quando eu fiz o comentário antes do Mariano, que está se filiando ao PT, vieram vários comentários de pessoas que se filiaram recentemente ao PT. Então eu quero reforçar no nosso programa da bancada a campanha que aparece, inclusive, aí embaixo aqui nos dizeres, se filia ao PT, acompanha as redes sociais do PT. O Alex Alves diz: o PT é forte e temos tudo para virar o jogo. Vadir Lima diz: boa noite, lutar sempre. O Erison Carlos: me filiei ao PT no dia 30/7 agora, recentemente. Precisamos unir forças. Carlos Alberto: só o Lula pode dar um jeito nesse país cada vez mais miserável. E José Freitas: Lula é uma ideia democrática. O coiso é antidemocrático e antipátria. Nós vamos entrar, Paulo Teixeira, agora no debate sobre, e alguns pontos já apareceram na primeira rodada. Eu sei que você tem uma nova reunião daqui a instantes, mas eu quero pedir ainda uns minutinhos seus, Paulo Teixeira, para ficar conosco, para poder falar o que não deve ser votado na Câmara dos Deputados e o que deve ser votado. O que nós, o PT, na nossa bancada, o que você, como militante social, como secretário-geral do partido, deseja neste momento das retomadas. E é importante, você já falou, não queremos votar a privatização dos Correios, não queremos o distritão, nem o voto impresso, e nós não queremos as reformas que tiram direitos do povo. Então, acredito que seria bom falar um pouco mais desses pontos, o que significam e que consequências terão essas votações para a sociedade brasileira, e o que nós queremos votar, os que nós não queremos votar, o que nós queremos votar nesse próximo período, que é o enfrentamento político que nós fizemos. Paulo Teixeira, está contigo. Bom, primeiro, por que não votar? Não podemos votar a privatização dos Correios. É empresa pública. Se os Correios forem privatizados, a vida do povo e dos empresários vai ser mais cara, porque vão cobrar mais para entregar as compras hoje. O correio já não é mais aquela carta. O correio é entrega. Por isso que o correio é lucrativo. Ele dá um lucro de 1,8 bi ano. Por que vendê-lo? Porque é para vender para essas entregadoras que querem comprar, empresas estrangeiras. Não podemos aceitar a privatização dos Correios. Não podemos aceitar a PEC 32, porque acaba com a estabilidade, que é um mecanismo de defesa da sociedade contra a corrupção, acaba com a memória das políticas públicas e vai abrir também uma porta para a privatização. Não podemos votar o distritão, porque descaracteriza a política e os partidos. Vai ser a eleição dos astros, dos artistas, jogadores de futebol, youtubers, e nós estamos vendo o que aconteceu com esses que ganharam as eleições passadas nessas condições, o que aconteceu com eles. E também não podemos aceitar o voto impresso, porque é a desculpa para dar um golpe de Estado no Brasil. E o líder pergunta o que nós deveríamos votar. A minha opinião, nós devíamos votar, e aí, líder, eu queria já entrar num debate novo. O governo vai mandar uma proposta de aumento do Bolsa Família. Evidentemente, nós somos favoráveis, como criadores do Bolsa Família, Lula e Dilma, quem criou o Bolsa Família, como criadores do Bolsa Família, nós somos favoráveis a aumentar o valor do Bolsa Família. Mas nós achamos que o aumento do Bolsa Família tem que vir pela taxação
dos super ricos, taxação de herança, né? Uma taxação progressiva. No Brasil, quem paga imposto é o pobre e o rico fica com o dinheiro preso, e o dinheiro preso não gira a economia. Então, nós queremos aumentar o Bolsa Família, mas queremos taxar o andar de cima. E acho importante votar a federação nesse segundo semestre, que possibilita a constituição de frentes políticas, que isso pode ajudar o Brasil do ponto de vista programático. Obrigado, Paulo Teixeira. Esteja à vontade, eu sei que você está com outra programação. Obrigado pela participação. Sigamos firmes já com votações importantes para essa luta. E nós continuamos o debate aqui, Rosaneide, tá? Também com a expectativa, então, das votações do segundo semestre. Muitas votações foram anunciadas. Tem essa da privatização dos Correios, tem o tema em relação a agrotóxicos, tem regularização fundiária, tem o tema da reforma tributária. Além desses elementos ainda que nós já comentamos aqui, tem a ideia do semipresidencialismo, né? Que é uma ideia de, digamos assim, agora o Centrão já está governando com o Bolsonaro, mas em vendo que o Lula vai ganhar, eles querem também governar com o Lula, desrespeitando o que no plebiscito o povo brasileiro já decidiu, né, que é o presidencialismo, né? Então nós temos um conjunto de pautas propostas que nós não queremos votar e outras que nós desejamos votar. E essa é exatamente a reflexão que eu gostaria que a nossa educadora, né, professora, coordenadora do nosso Núcleo da Educação e da Cultura, deputada Rosaneide, então, falasse neste momento. Eu acho que o Paulo Teixeira abordou bem. Nós temos que fazer o chamamento à população brasileira no sentido de acompanhar deputados e deputadas, senadores e senadoras no momento do voto. Eu sempre digo que os parlamentares, eles vão falar com a população ao pedir o voto no processo eleitoral. E depois, muitas vezes, ficam indignados quando são cobrados como estão votando. E a população deve estar atenta em como está votando cada parlamentar. Porque, por exemplo, a questão dos Correios já foi muito bem abordada, a PEC 32, que é um desastre para o Estado brasileiro, não é porque sou servidora pública, é porque isso ataca o Estado, está sendo chamada PEC da rachadinha, porque sabemos que um profissional da área pública, que ele só tem que prestar conta ao governo de plantão, ele tem que estar a serviço desta pessoa, ao invés de estar a serviço do Estado, como as carreiras indicam. Então, essa PEC é perversa e nós temos que ir para cima para que ela não seja votada. Como educadora, Bongás, e você também como educador, a gente já conversou muito sobre isso. Quando o presidente Bolsonaro esteve na abertura dos trabalhos legislativos de 2021, ele entregou lá ao presidente da Casa uma listagem, ao presidente do Congresso, uma listagem de projetos que são prioridades para ele. E a educação, ele não colocou nada. Eu vou colocar nada, porque o que ele colocou não representa nada para a educação brasileira. Ele colocou para votar homeschooling. E você sabe que a gente já discutiu bastante, a gente está vendo a CNTE, a gente está vendo os estudantes, a gente está vendo a Andifes, a Organização dos Educadores Católicos do Brasil, várias entidades. Nós tivemos documento com mais de 400 assinaturas, que você foi porta-voz junto ao presidente da Casa, com outros parlamentares, para dizer não a um único projeto que, infelizmente, o presidente da República pontuou, dizendo que era importante para a educação brasileira. E a gente tem que cuidar, nesse segundo semestre, para que tenha PLN para salvar o orçamento das universidades, dos institutos federais. Eles não conseguirão, depois de outubro, abrir as portas, continuar, não precisa nem ser fisicamente a porta, não poderá continuar os trabalhos porque não tem orçamento suficiente. Então, temos que estar muito atentos à questão orçamentária dos institutos federais, das universidades, da CAPES, do CNPq, que já cortou as bolsas em mais de 70%, que nós não temos mais recursos para pesquisa. Então, tudo isso deve ter o nosso olhar atento no segundo semestre. Outra questão é nessa reforma eleitoral, que as mulheres não percam aquilo que já foi historicamente conquistado. E eu aqui abraço todos os homens da nossa bancada, em nome das 10 mulheres eleitas,
porque sabemos que vocês são grandes parceiros nessa luta e que vocês carregam as bandeiras feministas e o espaço da mulher no parlamento. Então, isso é quando eu vou em reuniões que alguém diz lá no meu partido não passa, eu tenho a maior alegria de dizer o meu partido quer mais do que está proposto em relação às mulheres. Nós sabemos que na proposição tem a possibilidade de termos cadeiras para as mulheres no parlamento, garantia de cadeiras. E é nesse sentido que a gente que aqui, falando aos petistas e aqueles que nos acompanham e aquelas, é um momento especial, porque estamos atrás de quase todos os países do mundo. Em 34 países da América, só estamos à frente de Belize. Estamos atrás de todos os países com relação à representação de mulheres no parlamento. Então, isso é muito importante. Você mesmo já colocou aqui o aumento, Paulo Teixeira reforçou, o aumento do Bolsa Família, que é uma marca do presidente Lula, marca da presidenta Dilma, marca do Partido dos Trabalhadores. E também o Sistema Nacional de Educação, eu sou autora de um dos projetos, que vem tramitando na casa e que ainda não regulou a Constituição, porque a gente precisa, como a gente tem um Sistema Único de Saúde, a gente tem o SUAS, né? O sistema também da questão da área de cuidados com as pessoas, mas nós não temos um Sistema Nacional de Educação. Então, o CNE está tramitando na casa, precisamos apoiar esta votação e queremos que no segundo semestre o olhar da casa também esteja voltado para o SNE. Eu acho que são os principais pontos que, como parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu consigo, neste momento, apontar. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Alencar, eu queria enfatizar algo muito importante, Alencar. E o Alencar participa de uma das comissões da reforma eleitoral, exatamente debatendo esses temas. Então, todos estamos como partidários, como militantes, preocupados com a causa da presença da mulher na política. E aqui eu queria sublinhar, e se a Rosa Neide quer fazer mais um comentário num minuto sobre isso, da alteração da legislação. O que nós temos hoje na legislação é que nós precisamos ter candidatas mulheres, mas nós não temos garantido na Constituição cadeiras efetivas na composição na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas dos Estados, no Senado e na Câmara dos Deputados. E eu queria destacar isso, né, Rosa Neide, que bom que você lembrou disso, porque é isso que nós estamos defendendo, e inclusive num percentual maior do que a proposta que está em curso. Então, se quiser falar mais um minutinho sobre isso, acho que vale a pena, né, Alencar? Porque nós todos estamos abraçados nessa causa. Diga lá, Rosa Neide, é tão importante. Eu agradeço, Alencar. Agradeço, Alencar, agradeço a Brugás. Dizer assim, nós temos mais de 900 municípios no Brasil que não tem nenhuma mulher em câmaras de vereadores. Nós temos mais de 1.000 que tem apenas uma mulher. E nós temos estados que não tem nenhuma deputada, 3 estados, né? E nós temos pouquíssimos estados com a representação de senadoras. Então, assim, como eu disse, o Brasil, historicamente, penalizou a presença da mulher. A mulher chegou às disputas por brio, por determinação. Antes da lei, já tinha mulher votando porque recorreu à justiça para votar. Não é agora, no século XXI, onde a gente está vendo nas Olimpíadas a importância da paridade, os países chamando atenção para a paridade, entre as disputas de homens e mulheres, que tem a homens, tem as mulheres presentes, né, todos homossexuais, todos representados, e nós não temos essa representação. Nós somos 52% da população, nós somos 51% das eleitoras, nós somos 45% das filiadas a partidos políticos. E na Câmara, por exemplo, nós somos 15% de mulheres. Nós demos um salto, nós éramos 10%. Depois do financiamento público, nós passamos a mais 5%, temos 15%. Mas isso é muito pouco para o tamanho da população feminina no Brasil. Então, assim, é uma questão de homens e mulheres, de nos olharmos para um lado e para o outro, enxergarmos homens e enxergarmos mulheres, para dividirmos a discussão do poder político no Brasil. E para o homem, com o seu olhar
para aquilo que é mais caro aos homens, somar com o olhar feminino para a gente poder fazer o melhor para o país. Então, nesse sentido, o líder Bongás lembrou muito bem, nós temos 30% de obrigatoriedade, no mínimo, para as candidaturas, mas não temos nenhuma garantia de cadeiras eleitas. E a lei agora busca que as mulheres, estamos vendo muitos partidos dizendo não, o Senado aprovou uma PEC com 18%, a Câmara, nós temos a deputada Renata Abreu como relatora, estamos discutindo com ela, e há partidos fazendo pressão para que não passe na Câmara, mas há partidos, há deputados e deputadas de todos os partidos abraçando essa causa, e neste momento, Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada, que elegeu a maior bancada de mulheres, assim mesmo só 10 mulheres, entre 54 eleitos. Então, a gente precisa, neste momento, e outra coisa, líder Bongás, que é muito importante lembrar na hora da votação dessa PEC. Queremos que a Câmara seja titulada como Câmara Federal, porque hoje ela é chamada de Câmara dos Deputados. Então, nem na nomenclatura as mulheres estão representadas. Agradeço muito a Paulo, que é nosso representante na reforma eleitoral, a Alencar, que é advogada, alguém que eu peço socorro sempre nas discussões, e a você, Bongás, que foi sempre um grande incentivador da presença das mulheres e da participação das mulheres. Vamos juntos e vamos colocar o nosso nome na história, mulheres representadas na Câmara, espero que na Câmara Federal. Muito legal, Alencar, foi justo, né, eu dar mais uma palavrinha para a Rosa Neide, porque ela é militante, e quero deixar um recado aqui, muitas pessoas estão se filiando ao PT. Diga, Alencar. Até porque ela tem direito de falar mais, porque aqui está desproporcional, estava 3-1. Não, e eu faço esforço, Alencar, viu? Toda vez que eu faço um debate aqui, de convidar, sempre tem a presença de mulheres, né, de deputadas. A gente não consegue ainda isso realmente é um problema. Nós vamos ter que, afirmando isso, reconhecendo esse nosso limite da paridade. Da paridade. Eu preciso fazer a proporcionalidade na bancada, então ainda não tem a paridade, porque infelizmente não tem ainda, né, o número de paridade, de igualdade de mulheres. Mas o nosso esforço, a Rosa Neide sabe disso, é para sempre ter a representação das mulheres, e no PT, esse é o exemplo bonito que o nosso partido está dando. Se nós vamos ao encontro, se nós vamos a uma conferência, se nós tiramos os nossos delegados, se nós fazemos as composições dos nossos diretórios, tanto nos municípios como nos estados em nível federal, é paridade. Internamente, nós já temos essa regra. Se nós vamos tirar 10 delegados lá de São Paulo para vir num congresso, vai ter 5 mulheres, vai ter 5 homens, né? E se pender para um lado, vai ter que ser mais mulher do que homem, né? Então, acho que essa política de luta afirmativa é fundamental. Mas vamos continuar, Alencar. Nós estamos nesse bloco aqui falando do que deve ser votado e o que não deve ser votado, né? Na retomada dos trabalhos no segundo semestre. E você, mais que ninguém, sabe da luta, participou de reunião de colégio de líderes, articulações com outros partidos. Então, eu fico muito feliz em você estar conosco neste momento para fazer essa reflexão dos desafios nas votações da Câmara para esse próximo período. Diga lá, companheiro Alencar. Olha, o Bongás, o ideal é que a gente consiga impedir que esse governo vote qualquer coisa, porque é uma maldade atrás da outra, né? Já tinham aprovado a Eletrobras no primeiro semestre, a privatização, uma empresa lucrativa, e agora eles querem aprovar a privatização dos Correios, que também é uma empresa lucrativa, quer dizer, empresas públicas importantes, lucrativas, e o governo simplesmente dando, né, praticamente aquilo que é nosso, praticamente de graça, né? Porque o valor que vão pagar é muito menor da lucratividade em poucos anos e de todo o patrimônio que essas empresas possuem, e ao mesmo de tudo aquilo que já foi investido ao longo do tempo. Há uma pressa também do governo, o mundo está querendo discutir o 5G, e o Bolsonaro quer discutir voto em papel, né? Quer discutir a máquina de escrever. Esse é o governo do atraso, né? É o governo do retrocesso, que simboliza muito bem essa discussão do voto impresso, simboliza o atraso do governo Bolsonaro.
Em vez de a gente discutir a modernidade, discutimos o futuro, como a China, que já está se preparando para o 6G, e no planejamento dele será em 2030, nós estamos discutindo o voto impresso. Quer dizer, olha a insanidade, né? Uma coisa que não tem lógica no Brasil, que é um dos grandes países do mundo, já foi a 6ª economia do mundo durante o presidente Lula, que investiu muito em tecnologia, né, em conhecimento, e agora a gente tem o governo do atraso, né? O governo da manivela. Esse é o governo Bolsonaro. E as mudanças eleitorais aí, elas não modernizam em nada o nosso sistema eleitoral. Eu gostaria de ter debate obrigatório, de pelo menos um debate obrigatório. O governo que é o voto impresso, quer dizer, não tem sentido, né? O governo criando desculpa, fica criando, né, fantasias a partir do voto impresso, porque não tem a capacidade, não tem a competência de discutir o problema real do país, né? O governo Bolsonaro não consegue discutir o problema real do país. Ele diz que ia mudar o presidente da Petrobras e que o preço do combustível ia baixar. Abaixou onde? O gás já aumentou, a gasolina já aumentou, o dia na vida, né, o dia a dia das pessoas. Muita gente que comprou o carro na época do presidente Lula, hoje deixa o carro na garagem, que não consegue pagar a gasolina. Então, eu diria que tem ali outras maldades, outras boiadas que o governo quer passar, e o nosso objetivo, toda a bancada do PT, sob a sua liderança, é a gente resistir e impedir que essas coisas aconteçam, como a reforma administrativa, que na verdade de reforma não tem nada, porque ela destrói o alicerce do Estado brasileiro. Ela inverte o sentido, né, do serviço público previsto na nossa Constituição. Se o serviço público hoje tem a finalidade de atender o povo, pela nova lógica, né, o serviço público vai ser um apêndice do interesse privado. Onde o Estado não atuar, poderá o poder público atuar. Ora, como se o privado fosse primeiro, né? Fosse o principal. Bom, Gás, quem salvou vida nessa crise? Quem socorreu as pessoas, Rosa? Quem atendeu foi justamente a unidade de saúde, foi o SUS. Rosa, muitas famílias perderam renda nesse período, que tinham seus filhos nas escolas particulares. Quando essas pessoas deixam de pagar lá, que não conseguem, a qual escola elas se socorrem? A escola pública, onde lá vai ter uma professora, um professor, vai ter alguém ali cuidando, vai ter alguém ali tratando. Então, isso demonstra cada vez mais a importância do serviço público, e o governo faz o oposto, uma reforma administrativa que, na verdade, ataca o Estado brasileiro e que nós não podemos deixar passar. Sou otimista, acho que muita luta, muita pressão, somente dos servidores e servidoras, acho que nós teremos uma vitória. Tomara. Alencar, vou pedir para ti também um minutinho agora, para comentar um pouco mais, porque é muito importante essa proposta que tu apresentas sobre ter debate obrigatório nas eleições. Eu quero te chamar para falar mais um minutinho sobre isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo verdadeiros estelionatos eleitorais. Nós estamos tendo alguém que foge do debate, e nós dizíamos isso, mas uma vez o Bolsonaro vai no debate com o Haddad, o professor Haddad, as pessoas vão compreender quem tem que ser o presidente da República, que é o Haddad, para colocar um debate frente a frente, quem tem propostas. Aí marcaram os debates e ele não ia, não comparecia. Mas o povo tem o direito de saber o que pensa o candidato, em quem ele vai votar. E muitas vezes o próprio presidente anuncia e fez uma fotografia com os trabalhadores dos Correios, Alencar, dizendo que não vai privatizar os Correios. Quando aumentava os preços dos combustíveis, ele era contra a privatização. Ele até falava que são os petrolíferos do fora do Brasil que querem mandar aqui dentro. Então, as pessoas, alguns elegeram nesta fala dele. Não ia mais ter toma lá da cá, e agora virou só toma lá da cá. Ia combater a corrupção, colocou o Moro. E onde é que está o Moro? Suspeito pela parcialidade numa condenação injusta ao presidente Lula. Então, Alencar, a tua proposta, e você registrou ela como uma das emendas nesse tema da reforma eleitoral,
é ter obrigação de debate. Eu gostaria que falasse mais um pouco sobre isso, porque na democracia é importante que as pessoas conheçam, saibam qual é a proposta do candidato para livremente poder votar e não manipulado, como é a ideia também do voto impresso. Diga e comente mais um pouco essa tua proposta, Alencar. Chega de candidato fujão, né? Debate é direito do cidadão, Bongás. Não é justo que as pessoas tomem conhecimento do que os seus candidatos pensam, né, do que as pessoas propõem, e ao mesmo tempo ter esse espaço contraditório, né, para demonstrar ali o conhecimento, né, apresentar de forma clara, objetiva e com espaço da contraposição aquilo que as pessoas vão propor para o processo eleitoral. O presidente atual ele tem uma qualidade. Ele sabe que ele é ruim, ele sabe que ele é incompetente, ele sabe que ele não tem conhecimento, ele sabe que ele não tem proposta. Foi por isso que ele fugiu dos debates. Ele usou a sua incapacidade e fugiu para que ele não tivesse, para que o professor Haddad ali não demonstrasse seu conhecimento de país e suas propostas de continuidade de tudo aquilo que simbolizou o período do governo Lula, que foi as mudanças que beneficiaram o povo brasileiro. E aí, o Bongás, quem organiza o processo eleitoral? É o TSE na eleição nacional, são os tribunais regionais nas eleições estaduais e as justiças eleitorais nas eleições municipais. Ora, se são elas que presidem, se são elas que organizam os processos eleitorais, por que hoje o debate tem que ficar na mão tão somente nos órgãos de imprensa? Quer dizer, se um órgão de comunicação quiser fazer, faz. O TSE regulamenta, mas não tem ali a previsão da obrigação do candidato participar. Então, a nossa proposta é que haja pelo menos um debate organizado pela Justiça Eleitoral no respectivo nível, com a participação obrigatória dos candidatos. Se não participar, tem algumas penas sob tempo de TV, uso da rede social e outras coisas mais. Porque não é justo com o eleitor. Em 2018, a fuga do Bolsonaro impediu que as pessoas conhecessem plenamente quem ele era. Ele se escondeu e ficou manipulando a rede com mensagens específicas para determinados grupos, e mesmo que mensagens contraditórias de um grupo a outro, porque ele não se de fato. E vou dar outro exemplo da importância desse debate de pelo menos um ser organizado pela Justiça Eleitoral. Se em 2018 nós tivemos a fuga do presidente, do candidato, o medo do Haddad, em 2020, durante a pandemia, teve transmissora de televisão do mesmo grupo que na cidade A realizou um debate e numa cidade B deixou de realizar, alegando que não tinha condições. Vou dar exemplo aqui do lado de Guarulhos. Mogi das Cruzes, 430 mil habitantes. Tem retransmissora local de TV da Globo. Lá não realizou debate, dizendo que não tinha condições alguma. Quanto que em outras cidades, por exemplo, a capital, também próximo de Mogi, realizou debate entre os candidatos a prefeito. Quer dizer, o candidato ficar refém de uma televisão, né, abrir o espaço ou não para a realização de um debate. Nós não podemos permitir. Então, a nossa proposta é que pelo menos um debate seja organizado pela Justiça Eleitoral com a obrigação de participação dos candidatos. Se os órgãos de comunicação, se entidades civis, outros grupos quiserem realizar tantos outros debates, pode, mas a Justiça tem a obrigação de fazer isso em respeito ao eleitor brasileiro. Parabéns, Alencar. E mais gente participando conosco aqui. Tailon dizendo que nesse desgoverno o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. José Teixeira, parabéns aos nossos companheiros. Cláudio Firmino, boa noite para todos vocês, saúde. Pedrinho Escher, unidos contra a destruição do Brasil. Obrigado, Pedrinho, está sempre acompanhando nossas atividades. Aurita Condim, fora Bolsonaro e tamo junto. E como nós aprendemos o Paulo Freire, e eu estou do lado de uma grande educadora também, do educador também, né, Alencar? E ele sempre falava da esperança, do esperançar. Não é de braços cruzados, não é esperar
aguardando, não é ter esperança, é agir. Nesse termo, a conjugação do esperançar. E nós temos na política também colocar esperança. O Paulo Freire dizia isso, que na política partidária nós também deveríamos ser pedagógicos. E nesse final de debate, eu queria agora ouvir tanto a Rosa Neide como a Alencar, essa mensagem final do nosso programa. Nós estamos na retomada do segundo semestre, nós avaliamos aqui, na primeira parte estava junto o Paulo Teixeira, ele foi para uma outra atividade, eu quero agradecer a presença também do Paulo Teixeira na nossa programação. E nós aqui, no segundo momento, avaliamos as votações na Câmara dos Deputados e agora nós vamos olhar o quadro do desafio eleitoral para frente. Porque o Lula está novamente no cenário. O Lula está novamente no cenário. E tudo que se dizia contra o Lula, aliás, a prisão dos 580 dias de tão injusta, a parcialidade e a narrativa tão equivocada, parcial, que foi do Moro, do Deltan Dallagnol, da Lava Jato, todas as injustiças que foram feitas impedindo que ele possa concorrer, e sentenças anuladas agora das decisões contrárias ao Lula, colocam o Lula numa condição de livre, inocente e elegível. Isso, obviamente, colocou mudanças no cenário político nacional. E o Lula está fazendo esse debate para se colocar realmente numa reconstrução e transformação do nosso Brasil pelo caos em que ele se encontra neste momento. Então eu queria, nessa linha do esperançar, que vocês falassem também nessa última participação no programa de hoje da bancada do Partido dos Trabalhadores na TV PT sobre essa situação política em que o Lula está no cenário a partir dessas sentenças, digamos assim, que anularam as condenações do Lula e o colocaram na condição de livre, inocente e elegível. Rosa Neide. A partir do mote que você deixou, mês de setembro, próximo mês, é o centenário do professor Paulo Freire, que nos deixou um grande legado. Eu acho que o legado maior é no sentido de que realmente a esperança conduz a nossa existência. A esperança que é sonho, que é utopia, que são as utopias, que é o amanhã, que são as perspectivas, que é a construção do caminho. O presidente Lula fez um governo tão bom, 2 governos, tão bom, que nós chegamos a ter pleno emprego no Brasil. A primeira coisa que ele fez ao assumir, foi o que ele prometeu em campanha e fez, é que os brasileiros tivessem 3 refeições diárias. Nordestina como ele, sei o que significa o trânsito do povo do Nordeste no período da seca, que era antes de Lula e depois de Lula. Antes de Lula, o sofrimento. Depois de Lula, as perspectivas, as condições. Quando alguém diz, o Nordeste apoia Lula. O Nordeste apoia Lula porque o Nordeste sentiu a dor na pele e sentiu a esperança também na alma, na vida. E que até hoje, fruto do que foi feito no governo, a região avança. Então, nesse sentido, é que a gente tem, neste momento do país, liderança como o presidente Lula, para que as expectativas de um projeto de nação, que a população esteja verdadeiramente incluída, é que faz com que a gente conjugue, de fato, Bom Gás, o verbo esperançar. A gente sabe que o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, depois a presidenta Dilma, tiveram foco grande na educação, na ciência, na pesquisa e na tecnologia, que trabalharam fortemente para que o Brasil avançasse naquilo que é mais precioso, educação para todos, ciência e tecnologia. E, por último, dizer, os governos Lula e Dilma não tiveram medo de barulhos das ruas, não confrontaram a população, foram democratas. Então, quem hoje faz qualquer balbúrdia no país deve sempre lembrar, nós tivemos 4 eleições, elegemos por 2 vezes Lula, por 2 vezes Dilma, que recebeu um impeachment porque ela foi afrontada como mulher e como presidente, como governante, porque ela enfrentou o erro, mas eles, nos seus mandatos, nos seus governos, mantiveram democracia, respeitaram as instituições e fizeram com que a democracia fosse o ar que o brasileiro respirasse nesses anos que o PT governou. Por isso o Brasil não tem medo do PT.
O Brasil sonha com aquele modelo agora repaginado, novo tempo, a tecnologia avançou, outras propostas, questões ambientais cada vez mais forte. Então, professor Paulo Freire, que faria 100 anos se estivesse vivo em setembro, traz para nós o verbo esperançar de cada vez mais vivo. Vamos continuar com esperança, com luta, com um projeto de nação onde a população brasileira possa respirar democracia, possa alimentar-se, possa ter trabalho e renda, como é o desejo de todo pai e toda mãe para os seus filhos e para toda a nação. Muito obrigada, Bom Gás, muito obrigada, Paulo Teixeira, obrigada, Alencar, obrigada a todos e todas que nos acompanham esta noite. Dizer que esse espaço é um espaço de democracia e quando a gente vem aqui a gente fica muito feliz porque sabe que a companheirada está acompanhando. Muito obrigada. Quero agradecer, Rosaneide, a tua participação hoje, integrante da nossa bancada, que eu tenho orgulho de estar na liderança neste ano. E o esforço que nós estamos fazendo é para o time que joga junto, né, pode obter mais resultados. Eu acho que é o trabalho que nós estamos fazendo juntos e você é tão importante e ajuda tanto nisso. E já quero deixar um desafio para o Núcleo da Educação e Cultura que tu coordenas, para nós organizarmos em setembro um desses programas aqui sobre o Paulo Freire. Tá? O Paulo Freire e as suas vinculações com os processos de educação, porque são tão importantes e vamos conversar sobre isso para organizar um belo programa em homenagem ao nosso querido Paulo Freire, foi filiado, né? Integrante do nosso partido. Várias pessoas às vezes acham que não é isso, né? Vamos dizer, é filiado do nosso partido, né? Integrante, militante, né? Também na nossa área é importante que a gente diga isso. Que bom. Alencar, vamos te ouvir agora sobre esse momento, esse terceiro momento do bloco aqui, que é exatamente os desafios do segundo semestre. Nós estamos avaliando isso, né, que é o desafio do segundo semestre. A primeira parte foi com o governo Bolsonaro, os segundos projetos, né, na Câmara, os debates que devemos fazer, do que devemos votar e o que nós não queremos votar, e ao mesmo tempo o desafio da organização política, né, no país. Né? O semestre será com certeza decisivo também para essa construção com a presença, né, do Lula novamente no cenário político e que é muito importante. Diga lá, Alencar Santana. Bom Gás, meu líder, eu acho que a esperança... Eu sou uma pessoa otimista e tenho esperança nas coisas e não tenho dúvida que essas milhares de pessoas que foram às ruas nos últimos 2 meses dá um grito de fora Bolsonaro, de basta, chega, de tanta morte, né, um pedido por vacina, por comida no prato, com certeza é um grito de esperança de homens e mulheres que acreditam num país mais justo, num país mais fraterno, solidário, acima de tudo humano, porque está faltando humanidade nesse governo e tantos outros governos estaduais e municipais no momento que a gente vive. Então, o povo clama por isso e nós, sem dúvida alguma, também temos a esperança de que nós vamos vencer essa batalha. A rua cada vez grita mais forte, cada vez tem mais gente que demonstra a sua indignação, a sua revolta, que não dá para concordar que nós tenhamos na presidência um usurpador, porque o presidente atual, ele usurpa da presidência da República. Ele brinca, ele desdenha da vida, ele brinca com a vida do povo, ele não se interessa em discutir e muito menos resolver os problemas que afligem milhares de pessoas todo dia no nosso país. É um governo que deixa as coisas acontecerem, que estimula condutas criminosas, como a própria queimada na Amazonas, né? Na Amazônia e tantas outras coisas. E a esperança é simbolizada no presidente Lula, naquele retirante, naquele homem que sofreu, que passou fome, né? Que ralou ali no dia a dia, que foi para a política como um caminho de discutir os problemas do país e quando governou provou que é possível fazer diferente, que é possível fazer bem melhor, que é possível fazer justamente para o povo mais pobre. Esse é o símbolo da mensagem do governo do presidente Lula. É um símbolo de humanidade, de um governo que se preocupa com as pessoas, de um governo que olha no amanhã. Aliás, Bom Gás, primeiro dizer o seguinte, eu não tenho dúvida que se o presidente Lula fosse o presidente atual, as soluções aos problemas da Covid seriam totalmente diferentes e bem melhores. Hoje,
O Brasil, é importante dar esse número, responde por 13% das mortes no mundo pela Covid-19. Nós não somos 13% da população mundial, mas nós temos 13% dos mortos. No mundo morreram 4.230.000 pessoas e no Brasil já morreram mais de 557 mil. Essas mortes simbolizam mais de 13%. E por que isso? Porque nós estamos diante de um governo incompetente, genocida e que está pouco preocupado com a vida do povo. E o oposto, sem dúvida alguma, é o presidente Lula, que desde o início, através do PT, da nossa bancada, de tantos outros companheiros, companheiras no país inteiro, resistiram, denunciaram e a todo momento apontando as contradições, as omissões, as incompetências, as maldades, crueldades desse governo. E, Bongás, para simbolizar a esperança naquilo que os nossos governos sabem fazer muito bem, que é a política pública transformadora, eu vou dar um exemplo dessa garota lutadora, guerreira, persistente e que demonstrou para o mundo, né, a beleza também do povo brasileiro, a alegria e, ao mesmo tempo, a capacidade de superação. A Rebeca ganhou 2 medalhas e ela começou aqui na cidade de Guarulhos, nos governos petistas, ainda no governo Eloy. Eu acompanhei de perto ali muito, mas muito do trabalho da ginástica artística aqui no ginásio Bonifácio Cardoso, aqui na região da Gopolva, da cidade de Guarulhos. Eram centenas de crianças que ali estavam se preparando, os professores com muita dedicação, professores de carreira, até hoje estão na prefeitura aqui de Guarulhos. Um trabalho bonito, acompanhava a dificuldade ali de fazer uma vaquinha para elas participarem de alguns torneios, representando também o Brasil fora, né? E hoje a gente vê uma medalhista dessa que hoje defende também um clube, mas se formou num governo petista que priorizou o esporte de base, né? A massificação esportiva. Então, talvez o símbolo das Olimpíadas, da Rebeca, da Raíssa e tantas outras, né, atletas ali que se dedicaram, se esforçaram, simboliza um pouco a esperança que nós temos que ter novamente num Brasil bem mais justo, bem melhor e com um povo, Rosa, educado e com um povo com cultura, com um povo que tem acesso, né, ao conhecimento, a tudo de bom que o poder público tem a obrigação de oferecer. E sem dúvida alguma daremos a volta em 2022 com o Lula presidente. Alencar, Rosa Neide, Paulo Teixeira, que também esteve conosco, foi para outra atividade. Muito obrigado. Desafios, o nosso debate era hoje, desafios desse semestre, que está começando formalmente suas atividades agora. E nós, como faço menção agora ao Leonardo Boff, né, que sempre diz também na linha do Paulo Freire do Esperançar, que há que ter capacidade de indignação frente às injustiças e, ao mesmo tempo, coragem de lutar. E acho que esse é o nosso desejo, esse é o nosso debate e essa é a nossa necessidade de nós organizarmos esse mês de agosto para as grandes mobilizações, onde, junto com o Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, faremos o grande ato. Esse é o próximo grande ato do Fora Bolsonaro, que nós já estamos organizando e por isso estamos fazendo esse debate para dar essa consistência de conteúdo para essas programações. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Alencar, Rosa Neide, Paulo Teixeira, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e ao PT, porque esse horário é hora da bancada do PT no programa TV PT. Boa noite, um grande abraço.